Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogo bizarro, jogo maluco no Beira-Rio, numa virada épica do Botafogo e muitos lances polêmicos. A gente vai falar sobre cada um deles e o VAR desse jogo tá escalado pro choque rei dessa segunda. Sim, eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Poucas vezes eu vi um jogo tão acidentado como esse Inter e Botafogo no Beira-Rio, que aconteceu nesse domingo. Poucas vezes eu vi um jogo com tantos incidentes, seja por uma confusão lamentável que aconteceu no final da partida e que trará repercussões mais para a sequência. Podem escrever, podem anotar. O que também denota uma falha considerável da equipe de arbitragem, que estava confusa, que estava perdida sob vários aspectos, que cometeu erros, que não soube administrar corretamente o aspecto disciplinar da partida, que cometeu erros técnicos e disciplinares ao longo de todo o jogo. O Sávio Pereira Sampaio é um árbitro realmente muito insuficiente, né, para estar no nível que está. E a questão da arbitragem ela é muito mais complexa, mais ampla, a gente pode aqui ficar discutindo todos os jogos, todas as rodadas, enquanto não houver uma estrutura melhor, uma profissionalização para esses caras, com um salário fixo, em que eles ganhem uma taxa adicional por cada jogo, mas com esse salário fixo você possa cobrar, que você tenha reuniões semanais, que você dê estrutura para o cara se preparar e aí sim ele terá mais condições de apitar, e não da forma como é feito hoje. Gente, os árbitros são amadores no futebol brasileiro. Eles não são profissionais, eles têm que ter outra função, outra atividade profissional, eles não podem depender exclusivamente da arbitragem, e muitos são servidores públicos, dentistas, bancários, enfim, eles têm outra atividade. E aí, claro, vai lá e faz um bico, um hobby, muitas vezes tem que dirigir nos estaduais com um carro alugado até a cidade para fazer o jogo, ou tem que comprar a passagem, baixar o aplicativo lá e comprar a passagem com uma verba que a CBF disponibiliza. É uma coisa muito amadora. Enquanto que esse árbitro, se ele se machucar, por exemplo, ele não recebe. E o jogador, eu não estou comparando, mas o árbitro faz parte, né, do circo, do espetáculo do futebol. O jogador, se ele se lesionar, ele fica 6 meses lá com o salário dele pingando. O árbitro não. Ele não tem estrutura, ele não tem condições e o reflexo é o que a gente está vendo em campo. Enfim, só para resumir, porque o assunto é longo. Vamos falar desse Inter e Botafogo, que já começa com um lance polêmico a 5 minutos de jogo. Tem um pênalti marcado, com o auxílio do VAR, de um lance envolvendo o Alan Patrick e o Felipe Sampaio. Não só o pênalti, mas como a expulsão do jogador do Botafogo. Eu talvez contrarie muita gente, porque eu também marcaria esse pênalti. Mas eu entendo que é um lance bem interpretativo, exatamente pela posição do braço do Felipe Sampaio. Diferentemente do jogo Corinthians e Goiás, que eu também entendi como pênalti, já expliquei aqui no vídeo do jogo, exatamente pela condição do braço do jogador. Muita gente está confundindo, porque antigamente, um pouco, não tão antigamente, né, mas antes da última atualização, da penúltima atualização, se a bola batesse no corpo de um jogador e rebatesse, né, no corpo, braço não, coxa, peito, ombro, e resvalasse para o braço, tirava a infração. Isso não acontece mais. Hoje, o texto da International Board, ela considera apenas a posição do braço, se ele é natural ou antinatural. Então esqueçam bateu no corpo do jogador, tá? Se atentem ao posicionamento do braço, se ele é natural ou antinatural, ok? No caso do Felipe Sampaio, muita gente vai entender que aquele braço faz parte. Ele não tem como arrancar o braço. Agora, para mim, é um braço aberto. Eu acho que é um braço que está ampliando o seu espaço corporal, mesmo que ele não queira, gente. E aqui eu não estou dizendo que eu concordo com a regra, eu só estou interpretando a regra, que foi o que o árbitro fez e o VAR também. O jogador está numa ação de bloqueio com o braço aberto, depois dela bater no peito, ela bate no seu braço aberto e impede a bola de ir para o gol. Ah, mas a bola ia para a linha de fundo e ia para o gol. A gente não tem como saber isso. Pela imagem que eu vi atrás, a bola segue indo em direção ao gol. E se a bola está indo para o gol, você é obrigado a expulsar. Isso está na regra. Ele impede um gol com a mão. Então, se ele dá o pênalti, ele é obrigado a expulsar. Agora, por que ele deu o pênalti? Ele podia não ter dado o pênalti? Podia. Na minha interpretação, nesse lance especificamente, eu concordo com a arbitragem. O braço do jogador está aberto. Por isso, ali o pênalti marcado.
Claro, pô, 5 minutos, já tem um pênalti, uma expulsão, interfere diretamente no jogo, o Botafogo tá reclamou ostensivamente, claro que até conseguiu forças para virar o jogo e tudo mais, mas enfim, entendo que é um lance polêmico, interpretativo, mas eu acho compreensível a marcação, tá? Porque eu também não quero aqui comentar com o fígado, como muita gente faz. Né? Já detonar a arbitragem, que é uma tônica, né? E com todo mundo, né? Meio que no efeito manada e achar que tá tudo errado. Não, tô analisando caso a caso, tá? Nesse aspecto aqui eu não acho que a arbitragem tenha errado, mas entendo a interpretação. Cara, com 12 minutos, isso é 5 minutos, né? O Edenilson, depois da confusão, acaba cobrando o pênalti lá com 7, 8 minutos, né? 12 minutos, 5 minutos depois, praticamente, o Fabrício Bustos já faz o segundo gol. E aí tem um negócio bizarro. O lance que origina, não origina, né? Mas antes desse gol sair do Fabrício Bustos, era um lance em que era escanteio pro Botafogo. E o árbitro marca tiro de meta. Aí é cobrado o tiro de meta, claro, aí tem toda uma troca de passes do Inter, o Botafogo recupera a bola, o Inter ataca de novo, e aí sai o gol do Inter. Mas ele se origina de um erro. Como houve reinício de jogo, o VAR não pode voltar tanto assim, e nem é por voltar tanto assim, né? Mas ele não pode voltar e dizer que teve um erro na origem lá. Depois que o jogo foi reiniciado, não tem como voltar mais atrás, tá? Então o VAR não pode interferir nesse tipo de lance, apesar do gol ter saído de uma origem equivocada. Meu Deus do céu. O árbitro tava com sorte hoje, né? Tudo aconteceu no jogo dele. Bom, aí tem um pênalti no Wanderson. Um pênalti no Wanderson claríssimo, né? Do Saravia, que ele segura o Wanderson entrando na área, assim, um pênalti claro, só que tem um impedimento na origem do David. O mais curioso nesse lance é que o VAR chama para revisão e o Salvio perde um tempão, vai lá, começa a ver se é pênalti, não, até que ele não, opa, tem impedimento. Gente, se tem impedimento na origem da jogada, anula todo o resto. Não era pro VAR ter chamado o árbitro de campo, era simplesmente para comunicar, tem impedimento na origem, vai, impedimento, acabou. Ah, não, mas e outra, ele nem marca o pênalti, né? Ele podia ter deixado o jogo seguir. Porque se ele marca o pênalti, aí tem a revisão, para ver se na origem tem uma irregularidade ou não. Ele não marca o pênalti, e aí o VAR chama pro pênalti e depois descobre que tem impedimento. Ali foi uma incompetência generalizada. Então, aqui cabe a crítica totalmente desse pênalti que existiu, mas que tem um impedimento na origem que já anula toda a jogada. 55 minutos termina o primeiro tempo. Vamos pro segundo. Gol do Alemão com 10 minutos do segundo tempo. O Wanderson sentiu, entrou o Alemão. Ele toca com a mão na bola, mesmo sem querer, tem uma disputa e tal, a bola resvala no seu braço. A regra, nesse aspecto, ela é muito clara. Ela não tem margem para interpretação. Bateu no braço, resvalou no braço, bateu na mão antes de entrar no gol ou serviu um companheiro, acabou. Anula e não tem o que fazer. Então, nesse aspecto, o gol do Alemão foi bem anulado. Aos 11 já tem a primeira confusão, que o Sávio não consegue controlar. Aos 13, o Erisson empata. O El Toro, numa comemoração, o jogo já fica, né, completamente num outro contexto. O Botafogo consegue empatar o 2-2, né, saindo 2-0, pênalti, expulsão lá com 5 minutos e tal. Botafogo empata com 13 minutos do segundo tempo e ainda tinha muita coisa para acontecer. 20 minutos, um pênalti no Alemão não dado. Erro crasso da arbitragem. O Klaus desfere um braço no rosto do Alemão dentro da área, na frente do Sávio, que manda seguir e o árbitro de vídeo não chama para revisão. Lamentável. Aqui tem um erro e o Inter prejudicado, 20 minutos do segundo tempo. 33 minutos. O Erisson faz mais um gol, esse gol anulado por impedimento. Ok, nesse aspecto não deu muita polêmica em relação às linhas do impedimento. Só que aí, aos 47, nos acréscimos, o Inter faz o gol, teoricamente, da vitória. Gol do Gabriel Mercado, levantamento do Carlos Depena, ele desloca de cabeça e aí vem a linha traçada para anular o gol do Internacional. Normalmente, quando a gente vê essas linhas, a gente até questiona, né? Mas tem ali as linhas vermelhas e azuis. O VAR disponibilizou uma linha amarela. O que seria amarela? A mesma linha? Bom, se é a mesma linha é legal, né? Enfim, não deu para entender porque é mais um caso dos tantos. A gente já viu vários recentemente, em que a imagem mostra uma coisa e a arbitragem marca outra. Essa discrepância entre o que é marcado e o que a gente vê tem gerado muita polêmica, inclusive da gente questionar algo que não deveria ser questionado. O impedimento era para ser definitivo, né? Não, impedimento, tecnológico. A gente confia nas linhas aí, computação gráfica e tudo certo. Não, porque quem está operando lá
pode modificar o frame da batida na bola para lá e para cá, pode não puxar a linha corretamente no ombro ou no pé do jogador, e o que a gente está vendo me passa a impressão da mesma linha do Gabriel Mercado. Realmente, aqui tem um lance para muito questionamento, estou curioso pelos áudios do VAR. E aos 55 minutos, o gol do Botafogo, o gol do Hugo, né, depois de uma disputa lá do Patrick de Paula, do Matheus Nascimento, né, a bola vem para a direita, o Patrick consegue antecipar, o Daniel defende e o Hugo empurra para o gol. Também há uma revisão para uma possível falta do Daniel, mas há uma disputa legal na bola e ali o gol é validado. 55 minutos, o jogo termina aos 61. 116 minutos de jogo. 116 minutos sem prorrogação, tá? Os dois tempos do jogo. E aí tem uma confusão lamentável, com agressões para lá e para cá, especialmente a do David no Lucas Piazon, que machuca o ombro, inclusive, na queda. Essas imagens provavelmente serão analisadas pelo STJD. Haverá punição severa para o David, eu não tenho dúvida, provavelmente para outros jogadores. Tem a expulsão do mercado, tem uma confusão generalizada em que o árbitro e o VAR especialmente se omitiram. Ali é lance com o VAR para você analisar caso a caso e, fosse o caso, expulsar todo mundo. Ou os responsáveis, né? Vamos colocar dessa forma. Mas não, o árbitro e o VAR decidiram por deixar por isso mesmo, e isso pode incutir, inclusive, em punição e responsabilidade para a equipe de arbitragem, que deixou ou que pode deixar de relatar aquilo que aconteceu. Então ali cabe uma reflexão do porquê o VAR não analisou as imagens corretamente, as imagens que a gente viu, avisou o árbitro para ele cometer, né, para ele tomar as devidas providências. Provavelmente vai incluir no relatório e provavelmente o STJD vai se manifestar na sequência com outras repercussões. Agora, tem um fato espetacular, né? Fiz a minha análise aqui ponto a ponto, vocês podem discordar, podem concordar com alguns termos, não tem problema nenhum, a gente está aqui para debater. O árbitro de vídeo era o Rafael Traci, que, como campo, ele não tem mais atuado no campo, ele tem atuado só no vídeo. Era péssimo, sempre foi um péssimo árbitro. Hoje ele está no vídeo. Acho até que é bom, né? Porque ele não está no campo. Só que o VAR continua tendo muita influência, né? Nas decisões. Apesar dele ter agido mal em vários momentos do jogo, e ter participado dessa arbitragem confusa que a gente viu na partida, ele já está escalado para o choque rei desta segunda, entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O árbitro principal será Anderson Daronco e o árbitro de vídeo, Rafael Traci. Ele já era ruim no campo, ele continua ruim no vídeo. Então, boa sorte para os envolvidos desse jogo, porque provavelmente teremos emoções no Morumbi, nesse clássico da segunda-feira. E aí, comentem à vontade, sem ofensas, vamos debater, vamos argumentar, podem comentar, é importante, inclusive, a gente trocar essa ideia. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!